Olá, eu sou Lilian Félix, psicóloga, e hoje eu vou falar a respeito do gerenciamento do tempo. Fique comigo, curta e compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muitas pessoas têm facilidade de estabelecer metas e até mesmo de se dedicar a tentar cumpri-las, alcançá-las. Porém, essas pessoas não conseguem fazer uma gestão eficiente do seu tempo. E isso muitas vezes compromete o resultado, né? Compromete ali de como vão alcançar esse resultado e chegar a esse objetivo proposto, a essa meta. Então, nesse vídeo eu quero te ensinar a gerenciar melhor o seu tempo, a entender questões que vão influenciar nesse gerenciamento. O primeiro passo é você aprender a priorizar, saber distinguir entre o que é urgente e o que é importante. Existe aí uma grande diferença entre uma coisa da outra e às vezes as pessoas se perdem e fazem as tarefas todas sem definir o que é prioridade. Então a gente precisa entender assim, essa tarefa é prioritária, eu tenho que fazer agora, ela é urgente, eu não posso deixar para depois. Essa outra tarefa ela é importante, mas eu posso deixar para fazer à tarde, eu posso deixar para fazer amanhã. Então a gente precisa aí entender, né? Quando você tiver várias tarefas, tente enumerar qual é urgente e qual é importante, mas não é tão urgente. Eu posso colocar ali em outro horário, em outro momento, para eu poder fazer essa divisão, essa gestão do tempo. Uma outra coisa também muito importante é você aprender a estar no presente, né? Existe aí uma prática muito interessante, que é a prática da atenção plena, Mindfulness, que é uma técnica que você pratica para aprender a estar no momento presente. E aí isso vai ser interessante para quê? A gente perde muito tempo estando fazendo uma tarefa com a cabeça em outra coisa. E é o que normalmente acontece. Então eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, mas eu já estou pensando aqui no que eu tenho para fazer depois, numa outra atividade, num outro compromisso que eu tenho depois disso. E isso compromete o meu desempenho. Eu vou errar mais, eu não vou conseguir ser tão eficiente. Então aquilo que eu demoraria um determinado tempo, eu vou demorar às vezes mais ou o dobro. Então eu preciso aprender a estar aqui fazendo essa atividade, vivendo essa atividade com a cabeça nessa atividade. E essa técnica é algo que pode ajudar você a desenvolver essa habilidade de estar no presente. Aqui no canal nós temos vídeos a respeito dessa atividade, temos uma playlist de 8 semanas onde você aprende passo a passo a praticar a atenção plena. Então eu vou deixar para vocês também no final a descrição, eu vou deixar o link para vocês acessarem essa playlist e desenvolver aí essa habilidade de estar no presente. O passo 3 seria você ter cuidado com redes sociais e todo tipo de distração, excessos de grupos que às vezes não são produtivos, que você não precisava estar ali, né? Coisas que roubam o seu tempo, que, né, tiram ali minutos de uma para uma coisa, minuto para outra. Então ficar checando várias vezes ao dia o seu e-mail, ficar toda hora atento à mensagem que chega. Se você começar a computar isso, no final do dia você perdeu muito tempo, muita produtividade verificando essas coisas, olhando rede social, né, e coisas que não estão acrescentando nada e que estão aí atrapalhando a sua produção, atrapalhando o tempo que você tinha destinado para uma determinada tarefa. Então, se eu tinha pensado em estudar 2 horas de inglês, mas eu paro para ler uma mensagem que chega, eu paro para assistir um vídeo que me mandaram, eu paro para poder responder uma mensagem de WhatsApp. Quando eu for ver, na verdade eu estudei 40 minutos de inglês e meu tempo se foi, né? Quando consigo estudar, porque às vezes a pessoa começa ali a acompanhar a rede social, quando vai ver essas 2 horas passaram e eu não fiz nada. Então,
O terceiro passo seria esse: eliminar essas coisas que estão roubando o seu tempo, né? Verifique aí no seu caso o que que é. Algumas pessoas são Instagram, YouTube, WhatsApp, cada pessoa tem uma coisa. Então, se você tem lá 30 grupos que você participa, verifique aí quais os grupos você realmente precisa estar. De repente, se você não quer sair do grupo, silencia esse grupo, começa a não abrir as mensagens, não ler, para, né, se acostumar com isso e deixar essas mensagens para lá. Ou também avalie, né, por que que eu não quero sair do grupo? Qual que é a minha dificuldade de ir lá e falar assim, né, gente, me desculpa, mas eu tô com compromissos demais, com muitas atividades, não tô dando conta de acompanhar. Quem precisar falar comigo, entre em contato no meu número privado e pronto. Saiu do grupo, veja qual que é a sua dificuldade em fazer isso, né? E entenda que isso está te atrapalhando, impedindo você de alcançar os seus objetivos. O quarto passo seria diversificar as tarefas que você tem ao longo do dia. Então, se você tem que estudar N disciplinas, então divide o seu tempo, vamos colocar assim, tanto tempo para inglês, tanto tempo para matemática, tanto tempo para física, e vai mudando. Por quê? Porque o nosso cérebro tem uma tendência a, depois de um determinado tempo, 40 minutos, 1 hora, isso é variável de pessoa para pessoa, o cérebro tem uma tendência a desligar daquele conteúdo que você está estudando. Ele tende a se distrair, porque ele cansa daquele conteúdo se torna monótono, então ele não precisa mais, ele não quer mais ficar ali focado, tanta concentração. Então você começa a perder produtividade, você começa a não aprender como deveria estar aprendendo, exercitar como deveria estar exercitando. Então, se você tem que fazer tantas ligações por dia, faça X ligações, depois muda para uma atividade mais burocrática, uma outra atividade depois que você tem que andar, tem que se locomover, tem que comunicar com pessoas e depois volta na outra atividade para poder terminar. Então, tente diversificar isso ao longo do seu dia. Vai ficar mais dinâmico e você vai perceber que consegue produzir e render mais. O quinto passo seria você se planejar para não perder tempo. Não estou falando agora daquelas distrações que eu comentei agora há pouco. Eu estou falando aqui de você planejar as suas atividades. Então, se eu me planejo em relação ao que eu vou comer durante o dia, por exemplo, eu não vou ficar toda hora na hora dos meus lanches, na hora do meu almoço, perdendo tempo nesses preparos. Se eu me programo meu horário de ir para o trabalho, voltar para o trabalho, de ir para a escola, eu consigo entender se nesses horários tem trânsito e aí eu me ajustar e fazer alguma outra coisa nesse horário para eu sair do trânsito, porque não existe momento mais improdutivo do que você ficar parado no trânsito ali 1, 2, 3 horas, você não está conseguindo fazer nada. Então, de repente, se você não consegue mudar esse horário, então tente arrumar alguma coisa que dê para fazer nesse horário. Se você tem um inglês para fazer, então estude o inglês nesse período, coloca lá, né, no som do carro para ficar tocando lá e passando. Se você quer ler livros de autoconhecimento, existem aí audiolivros que você pode colocar lá também no carro para tocar nesse período do trânsito. Então você torna esse momento um pouco mais produtivo, você para de perder tempo. Então, por exemplo, planeje suas compras. Ao invés de ficar indo no supermercado várias vezes na semana, então planeja um dia, eu vou, faço as compras todas, organizo tudo, já deixo tudo mais ou menos planejado, quais que serão os meus lanches, o meu almoço e tal. Isso vai tornar o meu dia mais produtivo, as coisas vão ser mais fáceis de fazer, eu vou perder menos tempo nessas coisas. Uma sexta coisa seria você destinar um tempo para atividades de médio e longo prazo. A gente precisa ter cuidado de não virar simples tarefeiros. Eu só cumpro ali as tarefas que eu tenho para aquele dia e tal, e assim eu vou passando, eu nunca vou chegar a lugar nenhum, nunca vou ter alcançado o objetivo. Eu só vou conseguir cumprir aquilo que me foi passado naquele dia.
Então eu preciso ter sim objetivos de médio e longo prazo e eu preciso aprender a planejar o meu dia e incluir parte do tempo para fazer as atividades que vão me levar a alcançar os objetivos de médio e longo prazo. Então, se eu quero aprender a falar inglês, isso não vai ser em uma semana, nem 10 dias e nem um mês. Então, seria um objetivo de médio prazo, talvez, de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, eu preciso me programar. Vai ser uma vez por semana, 2, ou eu vou estudar meia hora todos os dias. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso incluir isso no meu planejamento, nas minhas atividades semanais e dedicar esse tempo exclusivo a essas atividades. E a sétima coisa, não menos importante, não é por isso que eu deixei para o final, muito pelo contrário, eu considero a mais importante, seria o autoconhecimento. Você procurar entender quais são os seus limites, quais são as suas capacidades e trabalhar com elas. Não adianta eu querer me comparar com outra pessoa. Ah, a outra pessoa consegue ler 30 páginas em 5 minutos. E eu querer programar o meu dia para ler 30 páginas em 5 minutos, se a minha capacidade de leitura é apenas de 5 páginas em 5 minutos. Então, eu preciso me programar, colocar tarefas para o meu dia somente com aquela quantidade que eu dou conta de fazer. Então, eu preciso me conhecer para saber aquilo que eu dou conta de fazer num determinado período, num determinado prazo. Então, não adianta eu colocar lá que eu vou, de manhã eu vou para academia, eu malho 1 hora, e eu volto, faço meu café, tomo meu café e depois eu vou estudar inglês 2 horas, depois eu vou almoçar e depois à tarde eu vou estudar matemática e depois eu vou estudar física e depois eu vou estudar química e assim vai o dia inteiro. E aquele monte de coisa, aquele monte de tarefas para chegar no final do dia eu não dar conta de cumprir. Isso só vai gerar em mim um sentimento de frustração. E aí cada vez eu vou desanimar, eu vou entender que eu não estou dando conta, que as coisas não estão saindo como planejado, eu vou desistir de fazer o planejamento e as coisas só vão piorando. Então eu preciso entender quais são as minhas capacidades, o que eu dou conta de fazer e planejar as minhas atividades dentro desses meus limites. Se eu preciso de uma pausa a cada 2 horas no meu estudo, então eu planejo essa pausa, nem que seja para ir no banheiro, tomar uma água, comer uma fruta, para depois eu voltar e o meu cérebro realmente focar naquilo que eu estou fazendo novamente. Eu preciso entender também que algumas pessoas têm um foco numa determinada tarefa e só fazem aquilo, né? Tem que estar concentradas fazendo só aquilo. Mas eu talvez tenha um funcionamento diferente, talvez eu consiga estudar melhor ouvindo música. E aí talvez a música seja para não me distrair com os meus pensamentos, com outras coisas, e aí eu fico só ouvindo aquele fundinho musical ali, mas eu consigo prestar atenção e focar e concentrar nos estudos e aprender. Então, o autoconhecimento ele é muito importante, inclusive para eu entender e saber a hora que eu preciso descansar, que eu preciso tirar um tempo para mim, que eu preciso me desligar das coisas, né? Que eu preciso estar sozinha, que eu preciso me retirar, ou que eu preciso de fazer uma atividade física, ou que eu preciso dormir melhor. Então, eu preciso ter esse autoconhecimento para saber administrar o meu tempo. Para fazer uma boa gestão do meu tempo, eu tenho que me conhecer bem. E isso é uma das coisas que hoje a gente se depara, a gente vê que as pessoas têm mais dificuldades. As pessoas vivem tanto acompanhando as vidas dos outros e tentando tanto se comparar aos outros que elas não se conhecem. Elas não sabem nem sequer do que elas gostam, o que elas dão conta de fazer. Então você pergunta assim, você vai estudar qual matéria hoje? Eu vou estudar tal e tal e tal, 3 matérias. Mas você dá conta de estudar o conteúdo dessas 3 matérias em 4 horas? Vai dar tempo? Vai dar tempo. Quando chega no final do dia você vai ver a pessoa estudou no máximo 2 matérias, porque não deu tempo de ver tudo. Então, isso acontece por quê? Porque a pessoa não
sabe a sua capacidade, ela não se conhece para fazer o planejamento. Então, não é que o meu planejamento não dá certo, é porque você está fazendo o planejamento errado. Então, vamos rever a forma de fazer esse planejamento. E uma coisa que é importante que vocês saibam, principalmente os adolescentes e pais de adolescentes, é que é muito importante o tempo de descanso, o tempo para a mente repousar. Então não é só ficar em cima dos livros, estudando e se dedicando e correndo atrás e tal. Tem que haver um tempo para a mente repousar, consolidar aquele conteúdo que você já estudou. Então a atividade física é muito importante, mesmo no momento assim de correria, de final de ano, de Enem, de provas, tem que tirar ali um tempinho para fazer atividade física, tem que ter o tempo de descanso, que é o tempo de não estar focado em nada, tem que ter o tempo do ócio. O ócio é muito importante, né? Antigamente, na filosofia, fala-se muito do ócio criativo. Grande parte das teorias que foram criadas, que a gente tem acesso hoje, foram momentos de criação que vieram do ócio. O ócio criativo, estar ali sem estar conectado em nada, sem estar conversando com ninguém, sem estar preocupado com nada, mas simplesmente pensando sobre algo, sobre a vida, e a partir disso surgir ideias, vir ali estabelecer algumas conexões e ter alguns insights. Então, às vezes, aquela resposta que você tanto buscava para uma determinada questão de uma prova e tal, quando você parar para descansar, quando você assusta, vem ali e fala, aquela coisa é isso então. Por que você não conseguiu pensar antes? Porque o seu cérebro estava ali, né, envolvido com muitas coisas, com tantos pensamentos, com tanta obrigação, tanta necessidade de aprender e de chegar na resposta que você não conseguia. E quando você permite para ele esse descanso, permite para ele ter tempo para pensar, sem pressa, sem correria, sem agitação, ele chega na resposta. Então é muito importante a gente também ter tempo para descanso, ter esse tempo do ócio criativo. Então vamos começar a aprender a praticar esses 7 passos que eu acabei de ensinar, para que vocês façam uma melhor gestão do tempo de vocês e assim consigam ter melhores resultados. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem com pessoas que podem se interessar por esse assunto. Se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço!